Saudações! Eu sou Gabriel Almeida e nesse vídeo vamos falar sobre algumas armas que eu tenho aqui na minha casa, armas de Kung Fu, e a partir delas eu quero trazer um conhecimento muito importante, uma sabedoria a respeito de unidade técnica. Eu não sei se você já ouviu falar na unidade técnica dentro das artes marciais. É importante que você se atenha a isso já no início do seu treinamento, e você que ainda não se ateve a isso, você que já é mais avançado, é importante saber. Então fique antenado. Antes de mostrar as armas e falar a respeito disso com você, é importante lembrar que no último vídeo, o primeiro vídeo aqui do canal, eu falei sobre a importância de treinar Kung Fu, de entender o significado de Kung Fu. No efeito manada, como eu costumo dizer, todo mundo fala, Kung Fu é trabalho duro, trabalho árduo, isso é Kung Fu, vamos repetir muito, vamos treinar aqui com seriedade, com paciência, que a gente vai alcançar a maestria. Mas isso não é verdade. É preciso uma dose muito importante de inteligência. Foi isso que eu disse no outro vídeo. Então você que assistiu sabe que Kung Fu é trabalho duro com inteligência. A gente não pode ignorar a inteligência, porque senão a gente perde um senso crítico que faz com que a gente fique no efeito manada, repetindo muita coisa durante muito tempo, tudo igual, e a evolução começa a cessar. E aí você se mantém ali naquele nível de Kung Fu mediano, medíocre, e não se torna verdadeiramente um mestre, e também não consegue ter sucesso em outras áreas da sua vida, porque o Kung Fu não está sendo utilizado de modo inteligente, certo? Kung Fu de modo inteligente traz muitos frutos, porque você começa a plantar o tempo todo. Então, vamos focar em ter esse Kung Fu inteligente. Para isso é importante você conhecer, ter uma nova percepção do volume de técnicas que existe nas artes marciais, tá? Todas as artes marciais possuem um grande volume de técnicas. No Kung Fu isso é ainda maior. Kung Fu ele é imenso, né? E as armas do Kung Fu são um bom exemplo disso. São várias e várias armas, vários equipamentos, espada, lança, facão, corrente, bastão, é muita coisa. E esse vai ser o exemplo que eu quero dar para você entender esse conceito de unidade técnica. Vamos pensar aqui no filme do Jet Li, O Mestre das Armas. Você já deve ter ouvido falar nesse filme. Ele veio para o Brasil com esse nome em português, O Mestre das Armas, mas em mandarim o título original é Huayan-Jia, que é o nome do mestre que é retratado no filme. É um mestre histórico que viveu na China no final do século XIX para início do século XX, quando ele morre, né? E esse filme traz esse herói nacional chinês porque ele foi um símbolo de resistência contra a invasão, digamos até mesmo que bárbara, dos estrangeiros, tanto dos ocidentais quanto dos japoneses. E nessa história, o personagem Huayan-Jia, do Jet Li, ele é um grande lutador, agressivo, forte, perigoso e às vezes com um ego muito elevado, a ponto de se envolver com muitas brigas. Então, além dele competir e vencer todo mundo com Kung Fu nas competições que existiam, ele também se envolveu em problemas que acarretaram em algumas desgraças na vida dele, para a família dele e para os outros. Então ele não usava o Kung Fu de forma pacífica, pelo contrário, ele usava mesmo de uma forma selvagem. Depois de passar por uma, digamos assim, uma reviravolta em sua vida, né? Ele sai da cidade, vai viver uma outra vida no campo, e ali ele passa um momento de reflexão muito grande e de amadurecimento. E aí ele volta para a cidade já com uma outra cabeça, com outro Kung Fu. O Kung Fu dele não era mais o mesmo, porque o interior dele modificou-se completamente. E ele pega a China naquele estágio de invasões, de colonizações, né? Como eu falei, dos ocidentais e dos japoneses. E eles usavam a arte marcial desses lugares de fora para enfrentarem os mestres de Kung Fu, os praticantes, aqueles que aceitavam subir ali nos desafios. E eles estavam perdendo, e com isso sendo massacrado ali o Kung Fu, a cultura chinesa de um modo geral. E esse mestre, vendo aquilo, ele volta a lutar nas suas competições, igual era no passado, mas, porém, com uma nova cabeça, não com aquela cabeça de ser melhor, por vaidade, mas observando que havia uma causa realmente importante para que ele lutasse, ou seja, era cessar esses abusos dos estrangeiros para cima do povo que ali estava, né? Então, ele foi um símbolo de resistência, ele começa a vencer os adversários dos diferentes países, alguns gigantescos, né? Tinha um personagem lá que parecia um monstro, né? Se não me recordo o nome dele, agora era Hércules, alguma coisa assim. E
o personagem, Royan Jar, ele vai e vence esse cara grandão pela técnica, né, não pela força bruta, e ainda poupa a vida dele. E ele vai poupando a vida de todo mundo que ele vai enfrentando. No torneio final desse filme, ele luta contra vários militares, né, várias pessoas que usavam as suas armas para matar o outro. E ele não matava aqueles que ele vencia, ele poupava a vida. E isso traz uma simbologia. Primeiramente, a simbologia de que não é necessário lutar a ponto de um matar o outro. A gente pode viver em equilíbrio, né? Então, aquelas invasões que eles faziam na China, naquele período, fazia muito mal para os chineses, né? Então, você pode, através de uma tecnologia, de uma técnica, frear isso, mas poupar o outro da sua selvageria. Até porque esse personagem do Jet Li, no passado, era tão selvagem quanto esses desafiantes que vinham de fora tentando acabar com a cultura chinesa. E, ao mesmo tempo, ele vai demonstrando nesse filme que ele era capaz de se adaptar a todo quanto é tipo de arma. Ele enfrentava, um indivíduo só enfrentou vários, e cada um desses vários tinha uma diferente espada, uma lança diferente, tinha a katana, que é a arma do personagem principal. Então, personagem principal, digamos, dos vilões, né? Mas ele era um japonês diferente, ele possuía aquela consciência mais avançada da arte marcial, mas ao mesmo tempo não tão avançada, pois não percebia que estava ali invadindo um outro país. E mesmo sendo um torneio, aquele torneio significava você tentar exterminar toda uma cultura. Mas esses personagens eles se enfrentam e o Jet Li, o personagem do Jet Li, usando o Sanjie-gun, que nessa luta final ele usa o Sanjie-gun, esse bastão triplo do Kung Fu, bastão de 3 seções, um bastão de metal, e ele vence esse combate, e durante esse combate ele mostra que a capacidade dele se adaptar e poupar a vida do adversário era muito maior, porque em um dado momento eles trocam de arma, o Jet Li, personagem dele, o Royan Jar, utiliza a katana como se fosse um facão chinês, porque a adaptação para essa arma é muito idêntica, muito parecida, então ele utiliza do modo chinês a katana, surpreendendo o adversário, que ao pegar o bastão triplo, o japonês, ele fica todo perdido. E para quem não conhece essa arma do Kung Fu, é uma arma que quem é leigo e pegar ela de primeira, com certeza, ao tentar fazer um mínimo movimento, vai se bater, vai se machucar. É preciso o entendimento da arma antes de você sair manuseando. Tem todo um passo a passo, senão você realmente se machuca. E naquela situação, o japonês vai tentar bater e se machuca todo. Rapidamente eles trocam de arma novamente e esse japonês corta, né, a eficiência da arma. No caso, ele corta as correntes que conectam esses bastões e rapidamente o Royan Jar utiliza os bastões como bastões curtos, bastões duplos e curtos. Mais uma vez surpreendendo com a capacidade de se adaptar. Não vou falar sobre o final do filme, na verdade eu falei que Royan Jar vence, mas isso pode ser um pouco controverso, você vai assistir o filme e vai dizer. Mas o que eu quero dizer é que toda a história chinesa, toda a história do Kung Fu é uma história de adaptação para a sobrevivência. É você se moldar às situações e ao adversário e com isso aprendendo a cada situação e você vai transformando um conhecimento, um legado imenso e isso está inserido nos pensamentos do Kung Fu e nas formas de execução. Então esse é um grande exemplo, esse filme traz um exemplo de harmonia entre as pessoas, de busca constante de entender o outro lado, por que essa guerra está acontecendo e por que a gente não cessa isso. Então há um lado da compaixão, daquele que possuía uma técnica mais avançada, ele não matava nem humilhava o outro, como estavam tentando fazer com ele, mas ele vencia a partir da capacidade de se adaptar ao adversário ou ao inimigo. Então, a gente pode trazer esse ensinamento quando a gente estiver praticando o Kung Fu. A gente não pratica o Kung Fu para ir para a guerra. A gente pratica o Kung Fu para sugar desses conhecimentos a nossa própria capacidade de percepção e de se adaptar às adversidades. As adversidades podem ser tanto um novo treinamento que você vai encarar, um novo estilo que você vai treinar, uma nova luta que você vai ter que lutar, ou até mesmo novos negócios que você vai fazer na sua vida, novas aulas da faculdade, novas viagens que você tem que fazer e conhecer outras pessoas, a sua forma de relacionar e falar com os outros. Então, em tudo isso a gente tem que superar
vários inimigos e muitas vezes esses inimigos estão dentro da gente, a nossa própria limitação. Então, um bom Kung Fu, ele traz essa capacidade da gente vencer esses inimigos. Não só os inimigos internos, como as adversidades que aparecem em nossas vidas, certo? Então, a unidade técnica, ela é um conceito mais voltado para a técnica, porém a gente pode ampliar para esse lado mais filosófico para que a gente possa aproveitar ainda mais. O conceito de uma técnica específica pode ajudar em várias outras é porque o nosso corpo é um só. Então, como o Kung Fu ele traz muita capacidade de treinar diversos movimentos, é muita coisa, quando você vai para uma outra área, você tem facilidade com aquilo. Por exemplo, eu tenho um espaço onde eu dou aula. Em um determinado momento, eu coloquei aulas de jiu-jitsu. Um professor vinha e usava espaço para ter aulas de jiu-jitsu. E eu gostava. Sempre gostei de experimentar novas modalidades. E eu fui para o jiu-jitsu também, pratiquei durante alguns meses. E eu já fui para lá carregando condicionamento físico, flexibilidade que o Kung Fu me deu e muita força também. Muita força, né, no corpo todo. Isso me ajudou muito na hora da luta, na hora do rola, né, como era chamado. E na hora do rola, eu também tinha que aplicar as técnicas que foram dadas naquela aula. Né? Às vezes uma chave de braço, um mata-leão, passagem de guarda, enfim, um monte de técnicas que eu conseguia ali, me recordo bem, me adaptar muito rapidamente, pegar muito rápido os detalhes. Porque se você tem ali o feijão com arroz do jiu-jitsu e você é detalhista e você já tem força e flexibilidade, cara, você já sai na frente de muita gente. Então, o Kung Fu ali me ajudou bastante, assim como me ajuda em várias outras áreas. Então, quando a gente está aprendendo um estilo de Kung Fu, e aqui eu vou dar o exemplo do meu principal estilo, que é o Chan Chuan, né? São as compilações. O Chan Chuan nada mais é do que a compilação de vários estilos do norte da China, incluindo o Shaolin. Você consegue ganhar uma quantidade de técnicas tão grande, uma capacidade de se movimentar tão complexa, que quando você vai para outras áreas, aquilo ali foi a sua ferramenta base, no caso o meu Chan Chuan, para eu me dar bem em vários outros estilos, em várias outras formas de luta. E eu passei por vários estilos de Kung Fu e também outras artes marciais, sempre me desempenhando muito bem, sempre colhendo os frutos, ou seja, tendo muito sucesso naquilo que eu estava fazendo. E hoje, mais maduro, eu percebo que essa unidade técnica pode ser analisada sempre. Você pode observar uma técnica e falar, cara, isso aqui é basicamente essa outra técnica que eu já sei. Então, quando você sai dos movimentos de mãos do Kung Fu e vai treinar, por exemplo, o bastão, que geralmente é a primeira arma que se aprende dentro do Kung Fu, é considerada a avó de todas as armas, você percebe que muitos movimentos de braços que você já dominava, de giros de tronco, podem ser aplicados ali e devem ser aplicados, para que seja tudo abreviado, para que você aprenda mais rápido e o seu nível dentro da arte marcial evolua de forma otimizada. Então eu vou mostrar para você agora alguns exemplos disso na prática, de como as armas estão conectadas umas com as outras, como elas são um símbolo de adaptabilidade, esse símbolo todo que eu dei exemplo aqui hoje, e como você deve usar isso dentro de você quando você estiver nas provas, aprendendo, treinando. Use o Kung Fu a seu favor. Use o Kung Fu não de forma braçal apenas. Kung Fu é trabalho duro, mas é inteligência. Vamos à prática. Muito bem, separei algumas armas aqui. Começando pelo bastão, né? Normalmente no Kung Fu se fala que a arma ela é o prolongamento do nosso corpo. Por quê? Porque muitas técnicas que a gente utiliza solo, ou seja, de mãos, né, assim, o uso da arma, ela se aplica ou ela é muito parecida com a forma de aplicação da arma. Por exemplo, se eu faço um gancho, um soco, né? Ou um cruzado, um overhead, certo? Ou se eu bato de dentro para fora. Todos esses movimentos se aplicam no Kung Fu bastão, no Gun Shu, né? Então, por exemplo, se eu penso nesse cruzado que eu acabo de mostrar, eu tenho esse tipo de técnica, certo? Que é bem parecido com um cruzado. Se eu penso no overhead, eu tenho outro tipo que eu utilizo um conhecimento prévio, certo? Se eu tenho ainda um movimento, como eu mostrei para você, de baixo para cima, de gancho, você pode utilizar isso em deslocamento, em diferentes direções, né? São movimentos simples do bastão que eu estou te mostrando para que você veja que um conhecimento prévio de mãos
ajuda no desenvolvimento da arma. Se eu pensar no movimento da cintura, dos pés, tudo isso a gente pode aplicar, né? Quando eu penso nesse movimento que eu mostrei, ou até mesmo uma cotovelada, seria o mesmo que a estocada do bastão, é você estar numa posição com o bastão e perfurar, bater, né? E quando a gente também pensa que uma arma está conectada à outra, dando ainda mais essa amplitude do pensamento da unidade técnica, ampliando esse conceito, a gente vai ver que muito do que a gente utiliza lá no bastão, né? São muitas técnicas. A gente aplica a espada, a gente aplica o facão, a lança. Então, por exemplo, esses giros que eu acabei de mostrar com o facão, fazendo varredura, é muito parecido com os giros de facão, né? O facão, os giros do facão, eles são aprendidos anteriormente com o bastão. E esse giro também, né, que a gente vai fazer com o bastão, ele também vai se aplicar à espada. Então, vai se aplicar também a outros tipos de sabres de facão. Esse aqui é o facão do sul, o Nandal. Ele tem a possibilidade de você segurá-lo de outras maneiras, diferente do facão comum. E ele tem a possibilidade de você segurá-lo com as duas mãos, fazendo movimentos ainda mais firmes, né? Mas o bloqueio, a forma de você defender, ó, tá aqui, né? Tá aqui. As defesas estão aí. E você faz isso também com a arma. Então, se você observar, uma arma está conectada com a outra. Normalmente, no Kung Fu, o bastão está conectado ao facão, são movimentos mais simples, do que espada e lança, que estão conectadas entre si. Mas todos eles estão uns numa teia que está juntando um ao outro, né? E isso é a unidade técnica na prática. É você observar que o movimento de braço, pitch hand, você pá, pá, você bater de cima para baixo, você vai utilizar isso no bastão, pitch hand, ok? Você vai utilizar isso, deixa eu pegar uma espada aqui, a espada de Tai Chi, você vai usar na espada, para baixo. Você vai usar no facão, você vai girar e vai picotar. Pitch hand é picotar. E esse picotar, ele está nos movimentos de braço, muitas vezes também, tá? Então tá tudo conectado, tá tudo ligado. As estocadas com a lança. A lança é uma arma considerada o rei do Kung Fu, né? Precisa de muita prática para fazer bem a lança. Você tem movimentos circulares com ela, ok? Para onde você quer direcionar uma defesa, eu tiro um golpe, eu tiro outro golpe e eu abro o caminho para perfurar, ok? Mas eu também posso bater com a lança, da mesma forma que com o bastão. E da mesma forma eu posso conduzir a arma do adversário com o bastão e estocar, ok? Daqui eu posso tirar inúmeros movimentos, certo? Então, eu estou mostrando tudo isso para dizer que a gente se adapta e as armas ajudam nesse processo, mas você também só pode treinar armas estando num nível mais avançado dentro do Kung Fu, né? Tudo tem o seu momento de aprendizado, mas quando você chega lá, você tem que ter, ou seria o ideal ter, essa concepção da unidade técnica. Espada é uma arma considerada nobre, diferente do facão, que é a arma dos soldados, diferente do bastão, que é a arma dos camponeses, consideradas assim. O treinamento da espada ele é mais, digamos, técnico no sentido de precisão. A espada é um símbolo de precisão, onde um verdadeiro espadachim utiliza a espada de um modo muito rápido e preciso, porque ele atinge os pontos vitais, né? Ele é imprevisível. Então os movimentos da espada, que estão relacionados aos movimentos de lança, são de perfuração, de golpes mais retos e de mergulhos em movimentos muito flexíveis, que requerem também um corpo mais bem trabalhado no quesito da flexibilidade, da consciência corporal. Não tem uma arma que é melhor que a outra, apenas cada uma possui um determinado tipo específico ou um conjunto específico de movimentos, que todos podem estar, geralmente estão relacionados a outras técnicas que a gente aprende.
O mesmo que eu estou exemplificando com as armas, a gente pode usar para os estilos de Kung Fu. Quando eu treino louva-a-Deus, e eu faço o movimento do louva-a-Deus, parte disso aqui é muito parecido com outros estilos. Quando eu pego o Nandao, quando eu pego o facão do sul e faço uma cotovelada, e eu faço outra, eu estou batendo, fazendo movimentos, né, que eu vou encontrar não somente em outras armas também, mas também em alguns estilos de combate. O movimento é o mesmo. O movimento do quadril, como eu falei no início do vídeo, nosso corpo é um só. Então, por mais que a gente fique fantasiado com muitos estilos, é muito legal aprender coisas novas o tempo todo, a gente não pode esquecer que a nossa xícara ela já é preenchida com o conteúdo. E a gente pode continuar acrescentando e transformando esse chá, essa mistura nova, para que você possa evoluir cada vez melhor e mais rápido. É claro que é importante às vezes a gente esvaziar a xícara para aprender aquele movimento novo, mas rapidamente, depois do momento de aprendizado, quando você parte para a prática, você tem que resgatar conhecimentos que você tem adquirido anteriormente, tá bom? Então é isso, mostrei um pouquinho das armas aqui, eu tenho outras. Isso tudo se aplica também a esse conjunto imenso das outras armas do Kung Fu. Como eu falei, o bastão, ele é o avô das armas, então para pegar um facão, você segura num cabo, para pegar uma espada, você segura num cabo, para você pegar um nunchaku, é um bastão, para você pegar uma lança, você põe a ponta de lança num bastão e ela se transforma numa lança. Se você pega uma alabarda, se você pega o Kwandao, o Pudao e outras armas, no Kung Fu tem muitas armas, todas estão associadas ao bastão. Então, esse também é um símbolo, o bastão é um símbolo dessa adaptabilidade. Então, sejamos flexíveis para nos adaptarmos como um bambu chinês. Esse vídeo é importante para que você leve o aprendizado de que você deve se adaptar, que você deve ter humildade nesse processo. Quanto mais a gente aprende, mais a gente percebe que a gente tem mais o que aprender, mas também a gente percebe que a gente começa a sair do efeito manada e a gente percebe que a gente possui um diferencial e não é por isso que a gente vai se tornar alguém de nariz empinado. Lembra do filme do Jet Li? Ele teve total domínio sobre os adversários, mas não humilhou eles e poupou a vida deles, mostrando ainda que todos podem crescer juntos, que não precisa da guerra, né, daquele instinto primitivo do ser humano de querer ganhar em cima do outro, exterminar o outro. Pelo contrário, a gente unido, a gente consegue evoluir melhor, né? Então, esse é o sentido da harmonia da arte marcial, o sentido da unidade técnica. Está ligado a você ter essa percepção mais aprofundada de que você pode evoluir mais rápido e que nem sempre a paciência que é tida por aí, né, é a paciência verdadeira, a paciência sincera. Muitas vezes ela está sendo utilizada de forma deturpada, mais para subserviência e enrolação. Então tome cuidado com isso, faça com que o seu treinamento fique cada vez mais proveitoso, que você evolua cada vez mais rápido. Foi um prazer estar com você nesse vídeo. Você que quer aumentar o nível do seu Kung Fu, deixa aí qual é o seu objetivo no comentário. Se você gostou, se ficou alguma dúvida, deixa o seu like e nos vemos no próximo encontro aqui do canal. Um fortíssimo abraço. Saudações, Zaijian!